Certo? Tá? O oxigênio tem quantos elétrons na última camada? 2. Né? Então, o que ele faz? Ele compartilha um com o silício, esse com silício, esse com silício e esse com silício. E o outro, ele vai compartilhar um outro elemento químico ou outro tetraedro de silício. Certo? Tá? Imaginem uma pirâmide. Tá? Que é a estrutura de um tetraedro. Um silício no meio ligado a 4 oxigênios. Certo? Dessa forma, o silício está equilibrado. Quantos elétrons cada elemento precisa ter na última camada? Lembra do diagrama de Linus-Pauling, distribuição das cargas elétricas de cada um dos elementos químicos? Sugiro que vocês olhem os cadernos da química básica de vocês. Tá? Cada elemento tem um número X de elétrons que precisa ter na última camada. São 8. Né? O silício da família é 4A. Então, significa que tem 4 elétrons na última camada. Ele precisa de mais 4 para poder estar equilibradinho. Quem vai dar esses 4? 4 oxigênios. Cada um vai compartilhar um. Certo? Entenderam isso? Então, o meu silício está equilibradinho. Ó. Uma ligação, 2 ligações, 3, 4 ligações. Certo? Tá? Estrutura básica. Mas no solo, a gente não tem um isoladinho. Até tem, mas é muito raro porque ele se desmancha muito rápido. Certo? Imaginem que cada um desses oxigênios precisa compartilhar esse elétron aqui, não precisa? Porque ele está equilibrado através de ligações covalentes, né? Certo? Ó, eu tenho uma carga aqui que está compartilhada com o silício. Só que eu tenho outra carga aqui que está sobrando. Todo o elemento tende a se equilibrar. O oxigênio, para se equilibrar, ele precisa compartilhar os 2 elétrons que estão na última camada dele. Certo? Para ele conseguir ficar quietinho. Se eu tenho um tetraedro em que os 4 oxigênios estão brigando para conseguir se equilibrar, rapidamente vai um oxigênio para cada lado, né? E vai acabar desmanchando este tetraedro. Entende? Porque eles vão fazer forças contrárias, né? Eles estão catando gente para ligar a mão, né? Certo? Então, como é que eu vou estabilizar os meus elementos químicos, os meus minerais primários do solo? Compartilhando estes elétrons com outros tetraedros. Certo? Desta forma, eu tenho as diferentes classificações. Tá? Um mesosilicato, um exemplo disso é a olivina, ele é um mineral primário, ou um silicato primário, que não compartilha nenhum oxigênio. Ele é isolado, ele é sozinho. O que vai acontecer com essa olivina? Vai intemperizar primeiro, vai se desmanchar primeiro, certo? Tá? Os sorosilicatos são o quê? São 2 tetraedros de silício que vão compartilhar um oxigênio. Tá? Então, o que eles têm ali? Ó? Ao invés de 4 oxigênios lutando para sair por tudo quanto é lado, só tem 3. Porque um está grudadinho no outro ali. Então, de mão dada, 2 tetraedros. Certo? O que eu estou buscando? Que os 4 oxigênios que compõem esse tetraedro também consigam alcançar o mão de outros tetraedros. Conseguiram entender isso aqui, gente? Tá? Depois nós temos ciclosilicatos. O que são os ciclosilicatos? São tetraedros que vão se unindo, formando cadeias cíclicas, fechadas. Certo? Inosilicatos são cadeias na horizontal sobrepostas, uma em cima da outra. Uma é cadeia simples e outra é cadeia dupla. Tá? Os filosilicatos são camadas
de tetraédros de silício com elementos químicos diferentes no meio delas. Tá? Então, tem uma camada de silicatos, tu tem um potássio no meio, tem um ferro, um alumínio. Tá? E os tectosilicatos são aqueles que todos os oxigênios são compartilhados com outros tetraédros. Tá? Então, é uma estrutura tridimensional. Aqui o desenhozinho deles. Ó. Tá? Imaginem que cada uma dessas pirâmides aqui é um tetraedro. Tá? É uma representação de um tetraedro. Tá? Esse que é o tectosilicato tem um básico compartilhando os 4 oxigênios que tem na sua base. Certo? Este é considerado o filosilicato, né? Mais, eu vou dizer para vocês, mais difícil de temperizar. Ele é o mais equilibrado, ele é o mais forte, certo? Ele é o último a ser quebrado, certo? Isso é importante. Pessoal, eu estou explicando, tem gente no telefone, rindo, conversando, sei lá, eu com quem, fazendo outras coisas que não é prestando atenção aqui. Isso vai ter uma atividade, vocês vão precisar fazer, e se não responderem é o 8 ou 80, o 0 é nada, né? Ou acerta tudo ou não acerta nada, porque é uma sequência de perguntas. Então, eu vou pedir mais uma vez que vocês, por favor, prestem atenção, porque isso aqui é importante. Então, o meu tectosilicato, voltando mais uma vez, é o mais consistente, é o mais firme, é o mais difícil de ser temperizado, certo? É o mais equilibrado. Por quê? Porque não tem nenhum oxigênio que está precisando de carga. Eles estão ali, cada um, né, com seus 4 equilibradinhos, bonitinhos, então são firmes, tá? São resistentes ao processo de intemperismo. Por que isso é parecido com o quartzo? Ele é o quartzo. A composição do quartzo é um tectosilicato composto só por silício e oxigênio, tá? Quando a gente fala em frações granulométricas, argila, silt e areia, como o meu quartzo é o mineral mais duro de ser intemperizado, a minha fração areia, tá? Ela é composta quase que 90% de quartzo, porque ele vai demorar muito para ser intemperizado, tá? Feldspatos também são tridimensionais, né? E alguns outros, mas principalmente quartzo e feldspatos são os mais importantes para nós, tá? Piroxenos e anfibólios, que são os inosilicatos, também são importantes, porque eles dão origem aos nossos basaltos, né, que é a rocha básica, né, a formação geológica básica dos nossos solos aqui da região. Então, eles são importantes também. Cadeias simples e cadeias duplas, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, ó. A olivina, como eu falei para vocês, é a primeira, né, que vai ser intemperizada, ela é mais fraca, suas ligações ainda são fracas, né? E aqui, ó, é onde a gente encontra as nossas argilas, certo? Os nossos argilominerais, argila 2:1, 1:1, óxido de ferro e óxido de magnésio, óxido de alumínio, são todos eles filosilicatos, tá? Então, são formados por camadas de tetraedros de silício, que são aquelas básicas ali, intercaladas com outras camadas. Tá? A gente vai chegar lá em quais são essas camadas. Certo? Tá? Essas são uma das mais importantes. Por quê? Quanto mais eu tiver o meu solo composto por esses argilominerais e identificando quais são, se é argila caulinita ou uma esmetita, que tem uma formação diferente, essas duas aqui, mas todos são filosilicatos, eu vou saber se o meu solo vai ser mais ou menos reativo. Se ele vai ser mais ou menos antigo no processo de temperização, mais jovem ou mais velho esse solo. Quanto mais velho, melhor é a resposta desse solo à adubação, às práticas de manejo que a gente vai dar nessa terra. Tá? Certo? Na prova, eu peço isso aqui, tá? Volta lá. Volta. Isso aqui. Tudo bem. Então, voltando aqui, ó, só para recapitular para vocês, ó, o que é essa estrutura de silicatos, ó. Tá? Podem ser compartilhados 1, 2, 3 ou 4 oxigênios do mesmo tetraedro, originando uma ampla diversidade de configurações estruturais, levando à subdivisão dos silicatos a 6 grupos diferentes.
conforme o número de oxigênios que eu compartilho com outros tetraedros de silício, eu vou ter essa maior estabilidade ou não dos silicatos, tá? E aí, classificados em grupos diferentes. Certo? Vamos lá. Aqui é a composição dos principais silicatos, tá? Os que mais têm feldspato, quartzo, piroxenos e anfibólios, tá? Que são os que compõem basaltos e granitos, né? Que são as rochas básicas, as pioneiras que são formados, tá? E aqui, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Que é bem teórico, é a classificação de cada um deles, quais são as possibilidades de encontrar feldspatos. Tem feldspatos que são os plagioclásios, que são ricos em cálcio e magnésio, tá? E tem os feldspatos potássicos, né, que são ricos em potássios, importantes para a fertilidade do solo. O quartzo é importante para formar a estrutura do solo, pela fração areia. Não tem nenhum componente químico interessante, não tem nenhum micro ou macronutriente, é só silício e oxigênio. Então ele não serve para a fertilidade, serve só para a estrutura. Piroxenos e anfibólios, então, ricos em cálcio e magnésio, importantes para a fertilidade do solo também. As micas, importantes para a fertilidade por causa do potássio que existe nas entrecamadas desses filosilicatos, tá? E são precursores também dos agentes minerais conhecidos nossos, né? Que são esses aqui, tá? Então, deixa eu explicar para vocês como é que eles se formam. E eles estão localizados neste momento aqui. Vamos ver. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo até aqui? Prof, os filosilicatos vão indicar o que mesmo? Indicar o quê? O que ele indica mesmo no solo? O que será boa? Depende do filosilicato. Ai, qual que é o nome? Esqueci. As características químicas e físicas, a reatividade do solo. Isso aí, ó. Tá? Ó. Todos os minerais que formam o nosso solo, tá? Possuem uma sequência de formação. E ela não muda. Não tem um que passa na frente do outro, não tem. É sempre a mesma coisa, certo? Como é que ela acontece? Primeira coisa que eu tenho, rocha matriz ou material de origem, certo? E aí são os três tipos, ígneas, metamórficas e sedimentares, certo? Tá? Essas rochas, quando sofrem o processo de intemperismo, formam os minerais primários, certo? Que nada mais são um conjunto de elementos puros com rede cristalina muito parecida, que quando estão aglomerados formam ela. Então, se quebrou, se soltou ele em pedaços menores. Minerais primários, certo? Esses minerais primários vão sofrer um processo de intemperismo e vão formar quem? Minerais secundários, certo? E quais são esses minerais secundários? Os argilo-minerais, certo? Tá? Esses minerais secundários aqui, quando os primários são quebrados, eles também possuem uma sequência interna para a formação deles. Primeiro, vão ser formadas as argilas 2:1, que agora eu vou explicar para vocês o que são elas. Com o processo de temperismo, estas se transformam e dão origem às argilas 1:1. E depois que passou mais um tempo de processo de temperismo, elas dão origem aos óxidos. Ferro, de alumínio, de manganês e assim vai. Tá? O que são esses 2:1, 1:1, da onde que saiu isso? Tá? Eu falei para vocês que os silicatos que dão origem aos argilominerais são classificados como filosilicatos, certo? São minerais formados por camadas,
uma unidade básica, um tetraedro, certo? Que vai se organizar em camadas, certo? Tá? Com o processo de transformação, juntamente com esta rede de tetraedros de silício, nós temos uma outra rede que se junta a esses tetraedros, que são chamados os octaedros de alumínio. Então, uma outra estrutura molecular que, com o processo de transformação, como se juntasse, se grudasse, digamos assim, aos tetraedros de silício, formando as camadas, certo? Então, a estrutura básica de um 2 para 1, de uma argila mineral 2 para 1, são duas camadinhas de tetraedros de silício com uma camada de alumínio no seu interior, certo? Então, eu tenho uma sequência assim, ó. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, ó. Tetraedros, octaedros, tetraedros. Isso é uma fileira do filosilicato 2 para 1. Aqui se junta com outra fileira, um tetraedro, um octaedro e outro tetraedro. Tá? Tentem fazer um esforço com essa loucura molecular aqui para vocês entenderem, tá? Pensem aqui, ó, um triangulinho, um octaedro e outro triangulinho, tá? Essas são as camadas. 1, 2 e 1. 2 para 1. Certo? Tá? O que é uma mica ou um filosilicato básico? Silício, alumínio, silício, silício, alumínio. Aí aqui uma camadinha tem uns potássio no meio. E mais camada. Silício, silício, alumínio, silício e mais uns potássio aqui no meio. Tá? Então são fileiras, são faixas de tetraedros e octaedros intercalados por nutrientes, potássio, cálcio, magnésio, tá? Para formar isso aqui, entra água no sistema, né? Em temperização, e vai quebrando essas camadas aqui, elas vão se abrindo. O potássio vai embora e vai dando origem a minerais menorzinhos, tá? É como se fosse desfolhando esses minerais, certo? Deixa eu ver se eu acho que eu tenho um esqueminha aqui dela se formando aqui, peraí. Cadê? Aqui, ó. Tá? Tu tem o argila mineral inteirinho aqui, que é no caso uma mica, tá? Com os potássiozinhos no meio. Entrou água no sistema, hidratou, né? As minhas camadas. O que fez? Das camadinhas de potássio que estavam aqui se deslocou pela presença da água e separou as camadinhas. Continuou o processo de temperização. Mais água no sistema. O potássio ele lava muito fácil no solo. Então a água, ele se liga muito fácil à água. Entrou água aqui, separou de novo esses potássiozinhos aqui, eles foram embora e as camadas foram se abrindo, formando os argilominerais. Certo? Com esse esqueminha mais ou menos deu para entender como é que eles são formados? Tá. Aí, gente, formamos o 2 para 1. Argila mineral 2 para 1. Características desses solos aqui, desses minerais aqui, tá? São ricos em fertilidade. Eles conseguem, né, suprir a planta, né, com nutrientes. E podem ser classificados em expansivo e não expansivo. Tá? O que é expansivo e não expansivo? Já viram aquelas areias que colocam para gato, para xixi? Aquilo é vermiculita, né? Aquilo ali é um argila mineral 2 para 1, certo? O que faz com aquela areia quando o bicho faz xixi lá? Ela suga aquela água, aumenta o volume e não deixa aquela água embora, né? Ela fica ali presa, e aí fica uns colãozinhos, né? Aí tu tira aquele inteiro e bota fora. Isso é uma argila expansiva. Ela recebe a hidratação e fica ali. Ela expande e depois ela retrai. Certo? A não expansiva não expande. A água não entra nas suas entrecamadas.
certo? Ela é mais difícil de temperizar, tá? Qual que é o problema daí, dessas expansivas? É que nós temos alguns solos, principalmente os vertissolos, que possuem muito dessa argila expansiva, e quando tem ciclos de umedecimento e secagem, choveu, o solo está ótimo. Secou, o solo racha, cria umas aberturas, um fendilhamento de até 1 centímetro dentro do solo. Isso no sistema radicular é péssimo, né? Então são solos que têm um problema estrutural muito ruim, certo? Mas é comportamento natural da argila, não tem muito o que fazer, tá? Não expansiva, os líquidos não entram em suas... A água não entra nas entrecamadas, tá? Aí, beleza, temos o 2:1, expansivo ou não expansivo. Aqui, gente, o processo de temperismo continua. A água continua enchendo o saco aqui para eles, né? Eu preciso que outros minerais sejam formados. O que vai acontecer? Este mineral aqui vai perder uma camada. E aí ele vai ser 1:1. Ele vai ter uma camada de tetraedro de silício para uma camada de octeto de alumínio. Certo? Vai ser essa a estrutura molecular desse mineral. Essa composição aqui são composições de solos mais velhos. São composições de solos que têm pouca fertilidade, mas que são muito bons de ser trabalhado, porque tem uma estrutura física muito boa. Tá? Ele responde muito bem à adubação e às práticas de manejo. Tá? Mas quimicamente ruim, certo? E aí não parou por aqui, porque a água continua enchendo o saco aqui, ó. Continua em temperismo, continua a água. E aí o que acontece com essas camadas aqui? Se separam. Alumínio e silício. Aqui vai fazer ligações diferentes com hidróxidos, né? Com outros elementos, e aqui também, ó, com ferro, com outros elementos químicos, tá? Formando quem? Os óxidos de ferro e alumínio, manganês e assim vai, tá? Certo? Então eu tenho uma separação dessas camadinhas aqui e uma formação de novos argilos minerais secundários. Deu para entender? A sequência, gente, sempre vai ser rocha matriz, se separa em mineral primário, diminui para mineral secundário. Formação dos minerais secundários, 2:1, 1:1 e óxido. Certo? Sempre que aparecer, ou numa análise, ou numa fala, esse solo aqui tem muita argila 2:1. O que vai brilhar na cabeça de vocês? Solo jovem. Solo que ainda está na metade do processo. Não é um solo velho. É um solo que quimicamente é muito bom, mas fisicamente, desculpa o termo, é uma bosta. Certo? Tá? Andando, esse solo aqui tem muito óxido de ferro e alumínio. É um solo quimicamente pobre, só que ele é fisicamente maravilhoso. Ele tem muita acidez, que já está lá no final do processo, né? Só que qualquer correção que tu fizer, ele responde muito bem, porque ele tem muita carga elétrica. Certo? Por que tem carga elétrica? Última conversa da aula passada. Por que o solo que tem as partículas menores tem mais carga elétrica? O que nós falamos no final da aula passada? Quando vocês pensam, eu vou tomar uma água. Área superficial específica. Quanto menor for o meu mineral, mais área superficial específica, mais reatividade. Então, um solo que tem partículas menores, como essas aqui, como os nossos óxidos, são as menores que existem, tem muita carga elétrica. Então, qualquer adubinho que eu fizer, que eu colocar no solo, ele responde. Certo? Tranquilo até aqui? Sim. Sim. Aqui vai ter os mitossolos, e alguns latossolos mais antigos também. Tá? Aqui vai ser agissolos, latossolos também, mitossolos também tem, mas temos mais aqui. Tá? Mas a classificação a gente vai ter disciplina bem certinha disso aí, tá? Que é bem legal. Tranquilo aqui, gente? Tá, antes da gente continuar, deixa eu fazer uma pergunta antes que eu me esqueça, tá? Quem vai na terça-feira?
para Santa Maria. Preciso saber hoje, que eu preciso enviar. Faça, por favor, uma lista. Lembra que eu pedi na aula passada para fazer a lista? Não fizeram, né? Pedi. Ou não fizeram, né? Façam hoje, por gentileza. Pode ser no papel mesmo, que depois eu repasso para a galera. Tá? Pessoal, sairemos na terça-feira, a princípio, 10 horas da manhã, ali do lago. Tá? Chegamos na UFSM, visitamos os Museus Solos e a gente volta olhando para o sol no caminho. Tá? Certo? O pessoal da tarde pediu para a gente sair um pouquinho mais cedo, tentar sair umas 9 horas, para chegar com calma, com tempo e poder olhar. Vai ter algum custo essa viagem? Não. Não, tá? 0,200. O custo vai ser de vocês aí, um almoço, para comer uma coisa no caminho, mas a viagem em si não tem. Tá? Só que eu preciso saber onde quem realmente vai, quem vai do ônibus, tá? Tem semana que vem? Todo, mas não. Se eu tiver, não vai, cara. Pessoal, semana que vem. E provavelmente. Então, a gente vai colocar lá. É 1h30 tá marcado lá, tá? Ele leva mais ou menos 1h, 1h30 para falar sobre tudo, né? Para explicar. Então, terminou lá, a gente vai descer de volta. Conta aí umas 3 horas, e daí a gente vai parar um pouquinho também, umas 4 horas de volta. Então, vamos chegar umas 7h30, por aí, 7 horas. Não pode demorar mais. Nem precisa pra É, mas a gente foi outra vez, demorou 3 horas para chegar. Tá? Então, a aula da noite não vai ter. Como é que é isso aí? Como é que é assim? Ô, viado, é as 9h30, né? Às 9h30, vó. Tem que estar aqui às 9h30. Eu tenho que pedir dinheiro para o almoço. Eu tenho. O dinheiro que eu tenho tá tudo aqui só. Foi. Já é? Eu tô pobre, cara. A volta é às 2, né? 1 e pouco, 2 horas. Eu não escutei a volta. Da onde? 6h30? Ah, terça-feira, volta às 6. 6h30. Volta às 6, tá. Pessoal, é o seguinte, ó. Aqui, ó, tá? O resto do material que vocês vão consultar para fazer o trabalho, tá? Tem as características de cada um dos minerais, tá? Não vou entrar em configuração molecular, porque senão a gente vai virar a posição, tá? É bem difícil, né? É bem chato. Certo? O que eu preciso de vocês? Trios formados por gentileza. Vamos lá? Para a gente poder fazer atividade. 6 de 10. Viu o melhor? Puta merda, eu vou ter que faltar a aula da carteira, teu. É uma merda total. É verdade. Não faz isso. É uma merda. Merda. É uma merda. Não vale a pena. Se Não, eu fudeu. não sei qual que é a tua pressa, mas... Viu? Ô, João. Mas sabe por quê? Porque um dia tu vai ter que recuperar essa aula.